Bom dia, pessoal. Vamos esperar o pessoal ver que a gente tá online. E aí, gente? Tudo certo? Bom dia, pai. Então, hoje o assunto é talvez o assunto mais importante para nossa confirmação de fé em Cristo, que é a nossa maior arma de batalha para a vida, que a vida é um desafio diário, que é o perdão. Então, uma coisa que muita gente sabe, mas pouca gente se pergunta o porquê que é como é porque a morte de Jesus nos salvou dos nossos pecados eternamente, né? Porque isso virou uma verdade no cérebro cristão, mas muita gente não sabe bem ao certo o porquê isso acontece. Então, desde o Antigo Testamento, Deus vai falando com os profetas e dando informações valiosas de como que a gente deve seguir a vida boa, perfeita e agradável. Porém, aquele povo era muito corruptível, tinha muitas culturas dentro dele, né, profanações, enfim. E aí Deus dizia, através dos profetas, um dia eu vou andar por essas montanhas, um dia eu vou andar no meio de vocês e eu vou explicar como que funciona o reino dos céus, para que vocês tenham uma vida boa, perfeita e agradável. Mas vocês não vão aceitar as informações. E aí tem profecias em Zacarias e em Isaías que esse Messias, essa pessoa que viria, que é Deus, né, na nossa fé cristã, não seria aceita. E aí acaba sendo morto, né? Mas não é a morte em si, a forma que foi a morte de Jesus que nos salva. O que nos salva é que Jesus foi um ser humano, nasceu, viveu na terra, todos os desafios que tinha para ele viver. Sofreu tudo que a gente pode sofrer, teve problema com um amigo, teve problema com não acreditarem no processo dele, foi maltratado, foi ignorado, foi discriminado. Ele passou por todo esse processo, ensinando a palavra de Deus, e chegou até o dia da morte dele. Então ele teve uma vida incorruptível. Ele não pecou, ele não se corrompeu nessa vida, mesmo tendo esse corpo carnal que sofre por todas as tentações, sofre todos os sentimentos irracionais como raiva, ódio, desespero, decepção. Ele sofreu tudo isso e não se corrompeu. Então, no momento que ele deu o último suspiro dele, ele selou uma nova aliança da humanidade com Deus. E nós passamos de raça adâmica, raça do pecado original, raça pecadora, para cristãos. Então agora a nossa linhagem é cristã, quem aceita Cristo como sua verdade de vida, né? Então os nossos pecados estão todos perdoados, porque sim, sendo um ser humano, eu posso, a partir de agora, seguir um novo caminho, o caminho de santidade, tá? Mas hoje nós vamos falar de um perdão que é muito mais difícil que o perdão de Deus para nós, que é o perdão entre nós. Como que funciona isso, né? E existe uma frase que diz assim: o rancor é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, né? E hoje vou falar com o meu pai querido, que é uma pessoa que durante toda a vida dele ele trabalhou muito esse processo do perdão, e ele tem como falar com propriedade isso, porque eu, como filha, sei o quanto não é difícil para ele essa palavra. E eu quero lembrar sempre as pessoas que nos assistem agora, as pessoas que nos assistem depois, que quem somos nós, eu e meu pai? Nós somos cristãos que têm como a palavra de Cristo, a Bíblia, a nossa verdade, tá?
Por que a gente está falando aqui em lives? Porque a gente já tem esse hábito de falar entre nós dois e a gente quer dividir com as pessoas, porque foi isso que Jesus mandou os apóstolos fazerem. Ide e anunciai o evangelho. Mas nós somos só ovelhas também. Nós temos um pastor, que é Cristo, só que nós somos aquela ovelha que está no meio do bando e a gente olha e tem uma perdida lá e a gente diz, ô amiga, o pastor tá ali, vem junto. Então, todos se sintam convidados para fazer isso, para anunciar o evangelho. A gente está fazendo isso no Instagram, faça como vocês acharem melhor, e nem precisa falar sobre o evangelho, tu pode ser o evangelho, né? Mas a gente se sentiu chamado a fazer isso, então eu quero chamar o meu pai para falarmos da nossa maior guerra de batalha na vida. Vou achar meu pai aqui. Acho que ele já aceitou. Temos uma janela. Aqui. Só faltava eu botar no ponto. Deixa eu sentar aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bom, pai? Tudo bem para todo mundo aí. Vejo que entrou só gente boa. Só entrou gente boa. Só gente boa. Então nós vamos falar e com aí, amigos, pai? né? Esse assunto... O assunto é o assunto de sempre, né? O que Jesus nos ensina com a vida dele, né? Com a palavra dele, com o que ele fez, as ações dele. Na verdade, ser cristão seria muito simples, seria muito fácil. Perdoa, reparte o pão, não julga, segue em busca do reino de Deus, né? Não cai em tentação. É bem simples, né? Só que é a coisa mais difícil do mundo. Tanto que é uma religião tão perseguida, né? Porque ela busca justamente apenas o reino de Deus. Buscai somente o reino de Deus e a sua justiça. Bom, nós viemos aqui hoje para falar sobre o perdão. Talvez a gente fale outras vezes, porque de tudo o que nós temos como mensagem de Cristo, a mensagem que ele deixou por último foi o perdão, que ele achou a mais importante, né, na cruz, que ele falou, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. E nesse momento em que ele falou essa frase, para mim, esse momento culmina mostrando que ele era Deus realmente, porque foi a última oportunidade que ele teve de se pronunciar e ele falou aquilo que ele falou a vida inteira, perdoa. Mas o perdão assim parece muito teórico, né? Porque, claro, ele era Deus, ele sabia o que ele ia ter, ele sabia que ia ressuscitar, ele sabia. Mas ele fez uma opção. E nós, todas as vezes que a gente faz o perdão, que a gente exercita o perdão, a gente tem como opção. Alguns anos atrás, inclusive convivendo com espíritos, que eu trabalhava na imobiliária, que tinha um pessoal espírita, eles me convidaram para fazer alguma palestra lá antes de uma sessão deles. E eu disse, vou falar sobre perdão. E comecei então a estudar isso e comecei a tentar entender qual é o efeito que o perdão tem na nossa vida. Porque o perdão da gente para o outro, o perdão da gente para a gente e a busca do perdão de Deus, o perdão da alma, né? São diversos tipos de perdão que a gente tem que conviver no dia a dia. Eu tenho certeza que os monges, aquele pessoal que sai para viver isolado, ele vai em busca de entender isso. E eu também preciso de força para entender, porque eu tenho que exercitar isso no meu dia a dia. E ali me ocorreu de sugerir, então, que a gente falasse do perdão como escudo, como blindagem para ti. Se tu não quiser falar da religião, não fala. Vamos falar da gente. Porque se tudo me afeta, se tudo eu guardo, se de tudo eu tenho rancor, eu não sou nada. No fim do dia, eu sou um monte de raiva.
E tem gente que gosta de ser um monte de raiva. Então, o exercício do perdão faz ter o perdão dentro de si como meta e como rotina te torna mais forte, porque nada te atinge. Certo? Naquele momento, na cruz, Jesus estava morrendo nas mãos dos que tinham torturado, que tinham julgado ele injustamente, que tinham feito todo o mal para ele. Naquele momento, ele sabia que iam perseguir os apóstolos dele, ele sabia que não ia ser fácil a vida deles, da mãe dele. Ele sabia tudo isso e ele perdoou. Por quê? Porque tu só tem paz se tu perdoar. Então, os efeitos e os frutos do perdão são muito maiores do que os efeitos e os frutos da raiva, da mágoa. Então, vamos falar primeiro o perdão que a gente tem que exercer sobre o outro. No Evangelho está bem claro, eu só sou perdoado na medida que eu perdoo. E eu serei medido na medida que eu medir. Eu serei pesado na medida que eu pesar. E eu serei julgado na medida que eu julgar. Jesus coloca essa lei, isso é uma lei, não é sobrenatural, é uma lei natural. Né? É que nem o segredo, é a lei do retorno. É a lei do retorno. É uma condição, né? Uma condição de salvação. Exatamente. Eu não estou falando de religião. Estou falando de causa e efeito. Fez. Tu julga, tu vai ser julgado da mesma forma, porque tu não te perdoa se tu não souber perdoar. Está aqui, eu não estou dizendo que o fruto vai ser a vida eterna, o reino de Deus. Não, aqui na terra. Se tu não sabe perdoar, cada instante saber perdoar. E ontem, um pouquinho antes de te dar uma carona, eu passei por uma situação bem complicada e era uma audiência lá, a advogada acabou comigo. E eu saí de lá e disse assim, quer saber? Perdoei. Porque senão eu não teria condição de sentar aqui, pelo menos de um dia para o outro, né? Eu tinha que ter, e aí eu até comentei contigo, tá, esqueci, deu, acabou. Só estou comentando agora porque é a hora da gente dar um exemplo. É um exemplo, tá? Então, assim, tudo que acontece, o vizinho que fuma na escada, é o outro que faz barulho, é alguém que te fecha o carro, cruza na frente, estraga o teu dia. Alguém que acorda de manhã mal-humorado, te manda uma mensagem desaforada. Hoje, então, com a comunicação do jeito que está, tu tem condições de sentir muita raiva o dia inteiro. Muito. E se isso te afeta, sinto muito dizer, tu é fraco. Na medida em que tu consegue perdoar, esse perdão que Jesus nos coloca, incondicional, que é da gente, na medida que tu consegue não sofrer mais os males que te fazem, tu é mais forte. Tu está se preparando para coisas maiores. E quando acontecer uma coisa horrível, que nem fala a música lá, um desgosto de filha, aquela música é muito interessante, porque é tão pior do que desgosto de filha. Tá bom. Então, quando acontecer uma coisa assim, tu está ali, pronto, deu. Não vou levar isso. Sim, a gente perde batalhas muito pequenas quando a gente não é tão suscetível a coisas ruins que acontecem no dia, né? Porque o mundo jaz do maligno, né? Isso também é bíblico. Então, é sinal que o tempo todo vão acontecer coisas para corromper a nossa paz. E se a gente não tiver essa blindagem de deixar para lá, entendeu? Porque, assim, muitas coisas, muitas pessoas que interferem na nossa vida e fazem com que a gente se sinta mal naquele momento, ela está carregando isso aí com ela é o problema. Não é pessoal contigo, ela vai ser assim com todo mundo. Então a gente também tem que entender que não é pessoal. As coisas ruins que acontecem com a gente, elas estão acontecendo. E aí chegou um momento que vai cruzar contigo. E aí, se tu deixar pra lá isso aí, sabe, deixa essa pessoa, tomara que ela se sinta melhor uma hora dessas. Tu não carrega contigo, porque se tu carrega contigo, tu começa a ser um disseminador dessa coisa ruim que te aconteceu. Porque, bati o dedo na mesa e eu já fico brava com o fulano que me apareceu, aí esse fulano também já fica, sabe?
E aí a gente vira um disseminador de algo ruim. E quando a gente perdoa, a gente começa a ser um disseminador de algo bom. Eu achei muito legal um item que tu escreveu aqui, pai, que a melhor arma é aquela que não permite o teu inimigo de te ferir ou matar. Isso é uma coisa importante, porque assim, tem gente que gosta de te magoar em alguma coisa, gosta de fazer com que tu sofra, sabe que tu não gosta daquilo e faz. Faz conscientemente e pelo mal. Então, primeira coisa que eu posso dizer assim, que prazer a gente sente em magoar o outro, em tirar a paz do outro. Certo? Mas de outra forma, esse ser infeliz ali, ele está exercitando o teu poder do perdão. Porque assim, tu te analisa uma pessoa que te magoa, se tu conseguir fazer com que ela não te magoe mais, tu aumentou a tua blindagem, certo? Então esse teste é o teste que a vida nos faz constantemente em todas as situações. Porque assim, nós não viemos aqui para sofrer. E Jesus coloca a fórmula para a gente não sofrer. Certo? Ele coloca a fórmula. Abre o teu coração. Seja o próximo do próximo. O próximo do próximo não é aquele que faz o próximo sofrer. Não é aquele que sente ódio dia e noite por alguém. E quando tu vai olhar lá no fundo, não tem mais nenhum motivo para sentir ódio. Um dia talvez tenha tido uma mágoa, alguma coisa, mas se aquilo ficou em ti, se aquilo ficou te magoando, te corroendo, é aquilo que tu falaste. É o veneno que tu toma para o outro morrer. E ele não vai morrer desse veneno. É tua alma que está morrendo. A tua alma que está sofrendo. Então o perdão não é alguma coisa da religião. É prático. É para a vida. É para ser feliz, é para ter paz. Ah, depois tem a recompensa da vida eterna. Tá bom. Mas enquanto isso eu vou fazer o quê? Vou esperar o último dia para me arrepender dos pecados, perdoar? Pai, existe uma causa também para as pessoas não se perdoarem umas às outras, porque elas acham que, foram injustiçadas, tudo bem. E nós cristãos, a gente acredita que Deus é justo. Deus é justo. E Ele perdoa a todos. Porém, para passar por esse perdão, as pessoas, mesmo as ruins, muito ruins, elas precisam passar por etapas para serem perdoadas. Isso independente de religião, é assim que funciona para Deus. Eu queria que tu explicasse, pai, quais são as etapas do perdão. Eu fiz uma coisa horrível e eu quero o perdão de Deus. Quais são as etapas do perdão? Jesus fala no Evangelho através de parábolas. E a parábola que fala sobre o perdão, e onde ele institui praticamente o sacramento da volta, que uma vez chamava de não fiz chimarrão, de confissão, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, certo? E é através do que acontece durante essa parábola do filho pródigo que a igreja instituiu o sacramento da volta, certo? Então, quando eu também ensinei lá uma turma de crisma, catequese, tinha que explicar sobre o sacramento da volta, porque na catequese se aprende sobre a confissão, né, sobre o sacramento da volta. E aí tem passagens, tem etapas que tu tem que cumprir lá na igreja, ou em casa, ou até chegar no sacramento acontecer o perdão. E a primeira é o exame de consciência. Nesse exame de consciência, tu tem que dizer para ti o que está te incomodando e tirando tua paz. Porque normalmente aquilo que tira tua paz é o remorso, né? É a culpa. É a culpa. Que medo e culpa são duas coisas que a religião veio para resolver e no fim criou, né? Na cabeça da gente. Mas a culpa que tu tem dentro de ti, a culpa pode ser de tu ter feito alguma coisa de mal, né? Aquilo que está tirando a tua paz, né? Eu fiz uma coisa ruim, né? Eu sacaneei alguém, né? Tirei uma coisa de alguém,
magoei alguém. Aquilo que eu estava falando, tem umas culpas que tu pode até receber o perdão, mas como é que tu vai resolver? Né? Aquele infeliz que soltou o cachorro na rua lá, né? Aquela pessoa que fez um aborto. Tem umas culpas que tu tá dentro de ti, que tu sabe que tu vai conseguir o perdão, mas o erro é irreparável. Certo? Sim. Tu errou, cometeu, tu sacaneou alguém, ou algum bichinho, algum ser da natureza, ou a própria natureza, tu sentiu mal, pô, toquei um cigarro lá, causei incêndio, fiz uma coisa que está alterando a minha paz. Então, esse é o exame de consciência de descobrir o que tu fez, o que tu fizeste, né? Depois disso, tu vai dizer assim, tá bom, eu fiz, mas eu me arrependo disso que eu fiz. Então, tu vai começar a olhar dentro de ti se a tua forma de viver daqui para frente, ela vai carregar esse peso todo, ou porque tu... eu me arrependo, mas no fundo, tu tem mecanismos que justificam tudo que tu fizer de errado. Né? Procura esses mecanismos e vê se tu não pode desligar eles. Estou magoando meu vizinho lá, eu fico batendo martelo até as 11 da noite, meia-noite. Eu escuto som alto. Tem coisas que tu faz e que tu pode te arrepender. Depois de ter o exame de consciência do arrependimento, tu tem que ter um propósito de não fazer mais. Certo? Bom, se eu quero realmente ficar em paz, eu tenho que fazer esse propósito. Depois vem o ato da confissão. E ali, nesse ato da confissão, que na Igreja Católica tem um padre que faz por isso, e outras religiões têm outras formas, né? O cara vai lá bater no muro com a cabeça, tem outro que vai dar a ovelha para queimar, coitada da ovelha, que resolve o problema. Mas, assim, conforme a religião, tem formas de tu confessar, de tu dizer, falar alto lá. Chega lá no muro das lamentações e fica dizendo tudo que tu fez de errado. É uma forma. Nenhuma forma está errada. Ela tem que funcionar na tua cabeça. Tu tem que sair dali em paz. Né? Então tá. E depois tem, lá a Igreja Católica tem uma penitência que eu, como está dizendo, de repente dar uma galinha lá para o cara botar na encruzilhada, sei lá, fazer alguma coisa, uma atitude, uma oração, reparar o bem, o mal que tu fez. Isso aí também, quer dizer, não posso admitir que a pessoa roubou um monte de dinheiro, vai lá, confessa, sai perdoado e com o dinheiro no bolso. Né? Tem que entender que se tu tem como reparar isso que tu fizeste, encarar a justiça terrena pelo mal que tu fizeste, vai e faz. Isso não conseguiu a paz. Então esses são os estágios para o perdão aqui na Terra, para tu recuperar um pouquinho da tua paz. Mas a passagem, a frase que Jesus nos diz, que era para ser a frase de título dessa live de hoje, é: vá e não tornes a pecar. Essa é uma missão. Mas que essa missão do não tornes a pecar não seja um peso. Porque tu não mudou se for um peso. Tem que ser natural, né? Tem que ser... Porque Deus, Ele nos perdoa de tudo que a gente está arrependido. Mas Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que a gente está arrependido mesmo, né? E tem aquela passagem lá que a gente até comentou quando falou em fazer sobre esse assunto a live, do homem que não andava, paralítico, né? E aí Jesus diz: teus pecados são perdoados, levanta e te anda. Jesus perdoou de diversas formas as pessoas. Tem pessoas que curou. Jesus curou de diversas formas as pessoas. Tem pessoas que Jesus nem viu pessoalmente e disse pro cara lá: tá, vai lá que o teu servo tá curado já. Ele nem chegou a ver o homem. Teve uma mulher que ele curou, que ela só encostou no manto dele e ela ficou curada. Então teve diversas curas, mas essa cura específica, tudo está na Bíblia por um motivo. E tudo que está na Bíblia tem uma mensagem para nos trazer. Essa cura em específico, eu entendo que é
o auto-perdão, que a gente não consegue se perdoar. Às vezes a gente fez uma coisa horrível, porque, fechar no trânsito, isso, aquilo, falar mal do outro. Tudo bem, isso é ruim. Deus abomina quem cria contendas entre irmãos. Mas às vezes tu fez coisas horríveis e tu não consegue te perdoar e tu fica preso naquilo, tu não consegue seguir adiante, tu não consegue ter um relacionamento, tu não consegue ter um emprego, tu não consegue, às vezes, sair de casa, porque tu te sente preso àquele erro que tu cometeu. E aí Jesus diz para o paralítico: teus pecados estão perdoados, levanta e te anda, pega a tua maca e vai para casa. Porque ele está dizendo assim, ó, se tu não consegue te perdoar, eu consigo. Eu consigo te perdoar. Eu te perdoo de tudo que tu fez. Então tu pega tudo, toda a tua bagagem que tu tem, levanta e anda e não peca mais. Então, através de Cristo, nós podemos ser novas pessoas, zerar, formatar o computador a partir de agora. Agora, 7h42. Nós temos a possibilidade. 7h42:30. Quer dizer, quanto? 70 vezes 7. Isso. Os apóstolos perguntaram para Jesus assim, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus diz, segue os mandamentos. Tá, mas assim, não é possível que ninguém entre no reino dos céus, porque ninguém consegue seguir bem certinho os mandamentos. Aí Jesus diz, para o homem não é possível mesmo. Mas para Deus tudo é possível. Porque nós julgamos muito as pessoas. A gente está o tempo todo julgando as pessoas. Nós somos Porque a nossa régua é diferente da régua de Deus. A nossa régua é diferente da régua de Deus. E a gente acha que Deus vai nos julgar da forma que o ser humano julga. Só que Deus é nosso pai. O que um pai quer para um filho? Filho, tu não pode fazer errado isso aqui. Aí o filho faz 10 vezes errado aquilo. Filho, tu não pode fazer errado isso aqui. Olha, a mãe tá mostrando. Aí o filho faz certo. Olha que bom que tu fez certo. Então, Deus é um pai que ele tá o tempo todo assim, como se a gente fosse um bebê. Não é assim. Assim tu vai se machucar. Assim vai ficar ruim para ti. Não faz desse jeito. E aí, quando a criança faz certo, a mãe, o pai ficam felizes por ela. Por quê? Porque ela não vai mais se prejudicar, aquela criança. Só que a gente só tem essa chance de errar e acertar em vida. Então, essa é a nossa trajetória e o nosso desafio. É corrigir os nossos erros em vida, porque nós só vamos conseguir fazer com que o nosso caminho seja bom, perfeito e agradável e alcançar o reino dos céus, enquanto o nosso coração está batendo, enquanto o nosso sangue está pulsando. É o arrependimento em vida. Depois não tem mais o que fazer. E tudo fica mais fácil se tu colocar amor nessa receita, tá? Então, assim, eu estou falando uma coisa, perdão, mas por que perdoar? Porque tu tem que ter amor no coração. Tu quer ter paz, tenha amor no coração. Tu quer ter paz, perdoa. Esses 3 perdões. Perdão para mim, perdão para o outro, e aquele perdão que está no teu dia a dia, exerce o perdão, né? Olha para todas as coisas que acontecem e pensa e faz um balanço diariamente. Pô, cara, tá bom, não tá ruim, essa pessoa não vai estragar meu dia. Não vai, eu vou continuar tendo paz. Isso aqui não é, e tu vai ficando mais forte. Porque aquele que reclama de tudo, quando tudo tá errado, nada tá errado. É ele que é o problema. Aquele que sofre de tudo, ele é o problema. É o limite da dor dele que está muito pequeno. Aumenta o teu limite para a dor. A vida tem que ensinar isso para ti. O que acontece de ruim na tua vida é o que acontece dentro de ti. O que está fora não tem importância.
Não tem. A agressão que qualquer um fizer não vai chegar até mim. Ou, como diz o filósofo Karnal, você me chama de feio e eu não sou feio, por que eu vou me ofender? Se ele me chama de filho feio, então e a minha mãe não é? Isso eu sou. Filho da puta. Minha mãe não é. Se ela é, tudo bem. Aí ele Fazer o quê? tô no trânsito e um cara diz careca. E ele é careca, o filósofo, né? Ele diz, bom, que bom, tu vê, tu enxerga, né? Então isso não é só religião, é filosofia de vida. Não leva. É a consciência. Não leva a a maldade dos outros dentro do teu coração. Não leva. Tu fica revoltada quando vê uma notícia, o ditador lá matou tantos. Cara, tu não vai resolver o problema se tu ficar com raiva dele. Tu odiar ele. Não vai resolver. Certo? Contribua para que o mundo ao teu redor seja melhor. Né? E uma forma... Nós estamos numa época de notícias, tantas correntes. Vou ficar com raiva dos colorados que deram uma olhada no Grêmio? Não vou. Não vai alterar meu dia. Então, esse exercício, essa descoberta que eu fiz lá naquele dia, para fazer aquela palestra, mudou minha vida. Mudou. De agora em diante, todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. Me fez quer testar? Testa. Vem me testar. O Xaxá me testou agora aqui. Ele fez cocô aqui na porta, para eu ficar sentindo o cheiro de toda a palestra. Tá? Gatinho. Entende? Então eu não fiquei com raiva dele, só estou comentando para dizer, obrigado, Xaxá, beleza. Entende? Então é assim que eu acho que tem que viver. Porque tu olha para a pessoa e diz, ela está sofrendo. Se ela está me escurraçando tanto, ela está sofrendo muito. E uma coisa que eu quero dizer, para finalizar, o perdão, ele é teu. Se tu me fizer uma sacanagem e eu te perdoei, eu me livrei da tua sacanagem. Mas se tu não me pedir perdão, tu não está perdoado. Aí é com Deus. Eu perdoo aqui dentro. Por isso que é bacana o perdão de Jesus Cristo. Porque tu perdoa, tu te livra do problema do outro. Mas o problema agora está com ele. Ele que vai carregar esse problema nessa vida se não pedir perdão. E aí o problema é dele. Certo? O que tu faz e o que tu diz para outra pessoa não define a pessoa, ele te define. Então faça isso, perdoa, e o outro se exploda. Problema dele com Deus. Eu não vou resolver o problema dele. Eu posso até ir lá dizer que ele está errado, mas se ele não reconhecer, fica o pecado lá, a culpa com ele. E eu resolvi meu problema de paz aqui dentro do meu coração. Ai, que susto. Ruth, vem cá, amiga. A Ruth tá... Pai. É que a Cibele chegou, daí a Ruth latiu. Então, assim, coisas importantes para o perdão. Exame de consciência, também um exame de identidade. Isso que, por último que tu falou, né? Quem eu sou? Eu me identifico com isso que a pessoa está me falando que eu sou? Não me identifico. Então, isso tudo que ela está falando não é para mim, por exemplo, né? Então, o perdão, ele também é um exame próprio de identidade. Quem eu sou? Como eu sou? Eu sou essa pessoa? Não sou? Faz isso sem ego. Sem ego. Não deixar ali a confusão na tua cabeça, os teus conceitos e reconceitos. Não, mas as desculpas, tira fora a jogada. Faz o exame de consciência ali reto, né? Faz de conta que tu filtrou até sair água pura. Bom, agora eu vou usar essa água aqui para medir todos os outros defeitos. Se a tua medida está contaminada, o resto também está. E o perdão cristão é o perdão de que eu tiro de mim a responsabilidade de julgar aquela pessoa também, né? Então, tudo bem, eu sigo minha vida, tu segue a tua vida, eu sei que a partir de aqui tu também pode ser uma nova pessoa. Se tu se compromete a isso, ótimo. Eu me comprometo a ser uma pessoa melhor também. E se a pessoa voltar a errar contigo, é um problema dela.
E se tu voltar a errar, o problema é teu. Então, é descobrir qual que é o teu papel também na sociedade como pessoa, né? E eu acredito que é isso que Jesus quer dizer pra gente, né? Tu pode perdoar, porque não é tu que vai julgar. Não é vocês que julgam quem tá certo, quem tá errado. Perdoa para tu se livrar desse assunto. Bola para frente. Mesmo que tenha sido uma coisa horrível que a pessoa fez para ti. Isso vai te atrasar se tu ficar pensando, né? Então o perdão, ele nos liberta para a gente viver a nossa vida. O perdão é libertador. Agora eu estava pensando justamente no começo da nossa live aqui. Quando Jesus está morrendo na cruz, que ele perdoa, ele quer dizer, ele quer passar para a próxima fase, que é a ressurreição, a morte e a ressurreição. Ele tinha que parar ali e dizer assim, acabou essa fase aqui, acabou. Esqueci tudo que fizeram, e agora eu vou para a próxima fase, que é a glória de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Acabou, vou para a próxima fase. Segue a luta, segue o jogo, segue a vida. Isso aqui não vai ser uma corrente que vai me prender, isso aqui não vai ser uma abertura na minha coraça que vai permitir que entre aí qualquer sacanagem. Não, deu, acabou. Próximo capítulo, vida feliz em paz. Porque eu quero ser feliz. Eu não quero ser a mágoa em pessoa. Eu não quero ser o sofrimento em pessoa. Eu quero ser feliz. Exatamente. Eu gosto muito dos santos alegres. Aqueles santos que são tristes, porque tem um santo que tem cara de estar morrendo. Eu gosto de santo alegre, entende? Cosme e Damião. Tem que ser uma criança, tem que ser bacana, tem que ser feliz, tem que olhar para cima e dizer, bate, tá boa, que vida boa. Apesar que vida de tudo, boa. Apesar de tudo. Perfeito, pai. O nosso tempo sempre é curto para falar de coisas muito intensas, né? Mas eu acho que quando a gente quer saber exatamente o que Jesus quer para a nossa vida, e os apóstolos disseram para ele, porque eles viam que ele ia lá para o monte e ficava lá horas, Jesus se retirava e ficava horas e voltava. Teve uma vez que Jesus ficou tantas horas orando, que quando ele voltou para o meio do povo, todo mundo que encostava nele ficava curado. Foi um pouco antes dele ser entregue, porque Jesus ia vindo numa crescente, né? De autoiluminação. E teve uma vez que ele ficou tantas horas orando que quando ele voltou, a Bíblia diz que as pessoas encostavam nele e ficavam curadas, e ele estava transbordando aquela energia divina, né? Por ter ficado orando. E os apóstolos pediram para ele, nos ensina a rezar. E aí ele ensinou o Pai Nosso, né, pai? Porque eu acho que o Pai Nosso é um encerramento muito bom para uma live sobre o perdão. Porque Jesus ensina para nós a regra e as etapas do perdão no Pai Nosso e a condição para sermos perdoados, tá? No Pai Nosso, né? E aí, então, eu quero que... É um contrato e um vestibular. Exato. Quer dizer que ele nos coloca... Reza o Pai Nosso. Tu conseguir. Ele nos coloca Ele nos mostra qual que é a nossa posição na vida e que a posição que a gente ocupa no projeto de Deus, que é a posição de filho, porque a gente começa como pai a oração, e ele nos ensina como que a gente pode se libertar dos nossos pecados, que é perdoando também. Então, assim, o quanto eu consigo perdoar as pessoas é o quanto tu merece ser perdoado. Então, assim, eu sou muito falho. Começa a perdoar mais, então, porque daí tudo que tu fizer de errado, tu vai ser perdoado também. Então, ele diz isso. Acho que a gente pode até encerrar a nossa live fazendo a oração do Pai Nosso, para que as pessoas prestem atenção em frase por frase e entendam por que essa oração é tão importante para o perdão. A gente teria tantas coisas para falar do perdão que é melhor parar aqui, né, pai?
O que tu acha? Então, tu tem mais Reza. alguma coisa? Não, tu reza porque dá delay aqui, aí então tem que ser um só, tá? Reza, senão vai ficar em duas vozes, não fica muito bacana. Tá, e tu tem mais alguma consideração para fazer? Não, eu só tenho que dizer que sempre que a gente termina a live, vem alguém dizer que isso aí foi bacana para mim. Uma pessoa que a gente tem atingido é muito bom. É muito bom. É Não muito bom. precisa ser, a gente não está procurando quantidade, mas qualidade. Se a gente conseguiu dar lá uma colaboração na vida de alguém, uma frase que disse que sirva para o resto do dia, é para isso que a gente está aqui. Na verdade, nós estamos aqui para conversar como a gente sempre conversa, né? Passamos horas conversando e desde que tu era pequenininho. Então, aqui a gente está fazendo uma extensão do lugar onde a gente está conversando, que agora é na internet. Mas tudo bem. Obrigado, Deus que abençoe a todos. A todos. Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Continuem em oração, porque a nossa vida é uma oração eterna, é uma graça. E obrigada, Pai, por ter participado comigo aqui. Tu sabe que não... A minha interpretação, ela não é completa sem a tua. Obrigada sempre por estar junto comigo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Pai. Te amo. Te amo.